Uma boa noite a todos. Hoje estamos ao vivo, falando nas quintas-feiras da educação e trazendo um papo muito especial. Educação sexual para crianças e adolescentes, como abordar? E para isso, estou aqui com a minha companheira de quintas-feiras, a Veridiana Valarciota, e também a psicóloga Janine Faganello Zanella. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E nesta noite, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, Kiron, Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, entre outros cursos que eles ofertam. O RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender e a tua família. Então, de segunda a sábado, até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. E a Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações. Um abraço para a Karine, que sempre atende a todos muito bem. Então, passa na Objetivo. Pessoal, então agora, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, vou dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo. Veri, Janine, sejam muito bem-vindas, uma boa noite para vocês. Hoje um assunto mais que especial, então, Veri, vamos falar sobre educação sexual, né? Isso aí, boa noite, Laura, boa noite, Janine, boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma quinta da educação, né, Laura? Sempre conversando com assuntos importantes, que levam conhecimento e informação para as pessoas que estão nos assistindo. Então, é sempre um prazer estar aqui, voltada novamente à educação, uma vez que eu sou professora, sempre trabalhei na rede pública estadual, agora afastada, né, em função da aposentadoria, mas continuo então fazendo parte desse programa e, como eu sempre digo, me faz muito bem, porque quem foi professor não deixa de ser professor. Então, eu continuo com contato nessa área tão linda, tão transformadora das pessoas, tão importante de ser discutida. E o programa de hoje, com certeza, ele vai esclarecer muito, principalmente aos pais, que muitas vezes levam esse assunto como um tabu, têm medo de falar sobre o assunto, e é um assunto que a gente deve explorar da melhor forma possível, com muita leveza, com muita clareza e sempre com muita informação assertiva. Com certeza. Veri, quando tu falas para os pais, e o bacana também deste momento é também nos direcionar aos professores, porque a gente sabe que muitas vezes os pais em si não chegou a ter eles a questão da informação de como abordar com os filhos, então que bacana um programa como hoje. E também, muitas vezes, os professores que fazem o papel de pais. Com certeza. Então, é muito bacana a gente poder falar sobre isso. E como eu digo, a Veri pensa em assuntos incríveis. Por exemplo, semana passada nós falamos sobre a questão da carteira de trabalho, que a escola já deveria incentivar e tudo mais, e que dentro do Reinaldo Cherubini se faz esse trabalho. Isso. É muito bonito, é bacana a questão do primeiro emprego também para esses jovens e como a escola faz a diferença na vida deles. E com certeza, e como eu sempre falo aqui no programa, a escola ela tem que desenvolver o ser humano de forma integral. Então, todos os aspectos da vida social, da vida profissional, da vida pessoal das pessoas, elas têm que ser trabalhadas dentro da escola também. A escola é o local onde as informações são, de alguma maneira, as mais fiéis possíveis
possíveis, as mais corretas possíveis, pelo menos é o que a gente tenta dentro de uma escola. Então a escola tem que ser vista como um local de muito aprendizado, em todos os sentidos, não somente na transmissão de conteúdos. Com certeza, muito bem colocado, Veri. E Janine, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. Isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar aqui, né? É um bate-papo tão gostoso, então fico muito feliz de estar contribuindo assim com esse assunto que eu acredito assim ser fundamental e de extrema importância nas nossas vidas. A Veridiana falou uma palavra que é o auge ali, né, da sexualidade, que é o tabu. Eu acho que isso já, começando o assunto por isso, essa é a maior dificuldade. Né? Porque as pessoas confundem o que é sexualidade com sexo, que são coisas diferentes, mas que se complementam. Né? O sexo faz parte da sexualidade, mas não é. A sexualidade na criança, na infância, é diferente do adulto. Por quê, né? O adulto já tem a fantasia sexual. A criança já não. Quando a criança está se tocando e tendo um prazer, às vezes umas cócegas, tá dando uma cosquinha, né? Ela não está erotizando, tendo fantasias ou tendo orgasmo, né? Ela está tendo um prazer diferente, ela está se descobrindo. Né? Descobrindo as partes do corpo. E já o adulto, ele é sempre pela parte mais erotizada, porque ele tem um conhecimento. A criança não tem esse. Então, quem sabe essa confusão que às vezes a gente faz de ver uma criança se tocando e tudo mais, é uma confusão que o adulto faz, porque tem aquela leitura da questão erótica perto do que realmente está sendo, a criança está se conhecendo, então. Exatamente, né? Então, se a gente pensar na criança desde o início, né, da gestação, é desde lá que a educação sexual começa. A primeira pergunta, quando eu inicio a educação sexual? Quando a criança está no ventre da mãe, já inicia ali. E aí, com o passar do tempo, a gente sabe, né, até ali nos 2 anos, quando tem bastante a questão da fase oral, a fase onde a criança mama, suga, né, é tudo pela boca. Né? Por isso que acaba se tornando a boca também uma zona erógena, né, que dá prazer, e que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o beijo na boca com as crianças. Que já entrando, né, claro, no assunto, porque não existiria um problema, mas no momento que eu, adulto, beijo uma criança na boca, ela pode interpretar que qualquer adulto pode beijar ela, não só o pai e a mãe, mesmo eu dizendo que é só a família. E a gente tem que enfatizar uma coisa, que é o maior número de abusos é dentro da família e não fora. Isso é estatístico. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né, na educação, porque começa por aí. Não é o sexo. Qual é a diferença? A sexualidade é toda a nossa energia. A sexualidade é aquilo que nos move para dar carinho, para trocar carinho, para o nosso jeito de ser, de como a gente se aceita ou não. Isso é a sexualidade. Agora, o sexo, o que é o sexo? O sexo é o gênero masculino e feminino, né? O sexo são os órgãos genitais, a vagina, o pênis, a vulva, que também fazem muita confusão entre a vulva e a vagina. A vagina é a parte de dentro, a vulva é a parte mais externa. E sexo é também a relação sexual, mas não só. Como nós temos o conhecimento da relação sexual, porque ninguém nos explicou, não existia educação sexual antigamente, foi isso que ficou. A gente foi buscar as informações e foram essas que a gente recebeu. Porém, tem toda, né, uma gama de informações que a gente desconhece. E por isso que os maiores, a gente pode ver isso, né, problemas sexuais da vida adulta estão ainda lá enraizados através das crenças, dos tabus que a Veridiana comentou. Olha só, dentro de tudo que a Janine coloca em relação à sexualidade, a gente vê muito essa questão de crianças
questionarem muito, porque elas não entendem o que pode estar acontecendo, enfim. E Veri, essa é um tema muito importante para se abordar, por exemplo, numa escola, eu digo, em relação com professores e eles saberem como abordar com os alunos. Laura, assim, ó, eu vejo que é de extrema importância as escolas trabalharem a educação sexual. E reforçando o que a Janine disse, existe uma confusão em que muitas pessoas pensam e são contra esse tema a ser trabalhado dentro das escolas, porque acham que sexualidade é ensinar ou incentivar o ato sexual, que não é. É como a Janine disse, que nós nascemos sexuais e a gente vai morrer sexuais. É toda a parte física, a parte emocional, a identidade, o relacionamento entre as pessoas, que já começa lá o bebê, o relacionamento amamentando, é um relacionamento, né, Janine, de mãe e filha, já existe essa relação íntima entre as pessoas da própria família. E na escola, todo o conhecimento, toda a informação, ela transmite muita segurança às crianças. Porque se a educação sexual for trabalhada no Brasil, que ainda é um tema bastante comentado, se trabalha, não trabalha, muitos pais contra, outros a favor. Se for trabalhado como países como a Holanda, o Canadá, eles já começam a trabalhar educação sexual lá na educação infantil. Lógico, com termos apropriados e com conteúdos apropriados àquelas crianças, àquela idade. E no passar do tempo, a criança vai crescendo, vai evoluindo, e esse conteúdo, a forma de abordar esses temas também vão se tornando mais complexos, de acordo com a mentalidade da criança, com a capacidade que a criança tem de entender ou não. E eu vejo que na escola, a escola tem um ambiente propício para se trabalhar. Porque dentro de uma sala de aula existem os pares da mesma idade. Então, as mesmas dúvidas, os mesmos anseios, as mesmas curiosidades, elas estão ali porque as crianças têm a mesma idade, a mesma faixa etária. E o professor, ele tem que ser preparado, ter uma capacitação para saber como abordar o tema, mas sempre de uma forma leve, de uma forma clara, principalmente de uma forma natural. Quando a Janine fala na nomenclatura dos órgãos genitais, por exemplo, por que botar apelidos? Nós adultos já começamos com apelidos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já falaram o nome correto, já colocar. É como se a gente falasse a mão, o pé, a gente vai falar a vulva, o pênis, porque daí a criança já nasce, já vai crescer, é uma coisa natural. É íntimo? É íntimo, tanto que existe uma roupa íntima. Não posso deixar qualquer pessoa tocar no meu corpo. Então, aí já vem toda a parte que a família também tem que começar em casa, né? Que eu só vou deixar, então, para ou limpar, ou medicar, ou o pai, a mãe, enfim. Mas eu sou dona do meu próprio corpo. E se a escola trabalhar e a família também, dessa forma clara, dessa forma natural, a gente pode prevenir o caso de abusos. Que o número está altíssimo, até em função da pandemia, né? Então, a criança já vai ter o conhecimento, ela já vai entender. Casos de gravidez precoce, a gente vê muito dentro das escolas. Então, se esse tema for trabalhado, nós vamos evitar gravidez precoce, evitar casos de abuso, evitar que entrem para pornografia, a venda do próprio corpo, enfim, conhecimento é tudo, informação clara, informação precisa, porque se a gente deixar de falar sobre esse assunto, a gente não vai com isso matar a curiosidade das crianças, dos adolescentes. Eles vão continuar curiosos, eles vão procurar essa informação na rua, pela internet, né, através de outros meios, nas novelas. Então, eles vão ter outro tipo, eles vão buscar essa informação. Então, o melhor é que a família converse e que os professores, a escola, também reforcem isso da maneira clara, da maneira correta, para que a gente possa prevenir
Com isso, né? certeza, com certeza, Veri. Janine, dentro do que a Veri coloca sobre saber pontuar de acordo com a idade de cada criança e de acordo com a curiosidade, porque muita gente acaba entendendo uma pergunta da criança de uma forma como se ela já fosse adulta te questionando sobre, né? E aí a pessoa começa a falar e acaba dando informações que não são as do momento, não são as próprias para aquela criança, e às vezes aquela dúvida não era necessariamente com toda aquela explicação. Como a gente pode ver também essa questão de abordar a sexualidade a partir das faixas etárias, para que possam entender direito. Então, acredito que uma das primeiras coisas a fazer é perguntar o que tu já sabes sobre isso? O que tu sabes? Porque daí tu também já vai saber para onde tu tens que te encaminhar. Isso dá tempo para o adulto pensar, né? Porque às vezes vem o gelo, ai meu Deus, e agora? O que eu falo, né? E ao mesmo tempo vai dar tempo para entender o que a criança realmente quer saber. E não aquilo que tu achas que tem que responder. Então, ai, que legal que tu tá me perguntando. Como é que tu sabes? Como é que tu sabe? O que tu sabes disso? E aí, começa a desenvolver o assunto. É diferente quando tu diz, por que tu tá me perguntando? Né? Já tem um outro tom ali de medo, de o que eu fiz. Entende? E eu achei bem importante a Veridiana falar de dar os nomes corretos. Não tem problema tu até falar, o pipi, a pepeca, tal. Mas quando tu vai dizer, porque o teu pipi, pênis, e daí já falo a palavra pênis. Né, a tua pepeca, a tua vulva, tua vagina, porque daí já vai ensinando a criança a saber o que é, a ter conhecimento. Isso é, de alguma forma, falar sobre sexualidade, falar sobre sexo. E cada idade é proporcional. Por exemplo, com menos de 5 anos, se a criança pergunta, o que é sexo? Aí tu perguntas, o que tu queres saber? Às vezes é aquela piada, né? Masculino e feminino, que é o que a criança quer saber. Mas já aproveita o gancho para poder falar, filho, sexo é quando o papai e a mamãe namoram. É quando eles ficam bem juntinhos, eles tiram a roupa, ficam bem juntinhos, fazem carinho no outro, é uma coisa boa. E sexo é uma coisa boa quando é para adultos, quando não é para criança. Porque criança não faz sexo, é só adulto. Na criança machuca, no adulto não. Por isso, aquilo da roupa especial, né? É muito legal também de dizer. Por isso que ninguém toca nas partes íntimas, que é o bumbum, o peito, a vulva, o pênis, porque tem até uma roupinha especial para essas partes do corpo. Imagina quanto especial que é que ninguém deve tocar, a não ser o papai, ou a mamãe, ou o pediatra, né? Então, dar essa conotação. A partir dessa idade, claro que depende muito da maturidade de cada criança. É muito proporcional, a gente tem que saber, e a gente sabe, né, os filhos que tem para poder falar. Eles já começam a ter uma outra noção, um outro entendimento. Uma criança já de 6, 7 anos já pode entender que sim, existe uma sementinha, né, que é colocada dentro na relação sexual, de novo, reforçando sempre que é entre adultos, que o papai e a mamãe fecham a porta porque é um momento íntimo para eles falarem das coisas que gostam e para namorarem. Né? Então já não é... E sempre é muito importante também vincular o sexo, quando eles perguntam, à emoção, como uma coisa boa que esteja acontecendo. Para as crianças entenderem que sexo não pode ser ruim, não pode ser forçado. E aí já é uma prevenção ao abuso sexual também. Então, assim, a gente fica feliz, a gente fica contente, é um momento bom, é um momento agradável. Por quê? Quando, por exemplo, já aconteceu de crianças pegarem o papai e a mamãe no flagra, né? E aí, o que faz nessa hora? Bom, primeira coisa, diz, filho, dá licença um pouco, né? Coloca a roupa, pede para a criança sair, coloca a roupa, vai lá e diz, o que você viu?
o que você entendeu que aconteceu? Né? Então, eu sei, você escutou barulhos, mas a mamãe estava sentindo prazer, o papai também, isso só quando é adulto, porque se faz criança, machuca. É o momento que o papai e a mamãe fazem as crianças, fazem os bebês, que vão ficar lá no útero da mamãe, dentro da barriga, que é a primeira casa da criança. Né? E é onde a criança cresce, o bebê cresce, se desenvolve, até tá com tudo prontinho para nascer. Então, são formas de ir abordando. De uma forma leve, que fique algo gostoso. E realmente essa questão que tu colocasse sobre deixar claro que é algo gostoso, que é algo tranquilo, que acontece entre o pai e a mãe, enfim, entre adultos, que é uma forma bem... Vinculando a emoção boa. Exato, a emoção boa. E depois, a partir das idades maiores, já começa a explicar realmente, né? Que é desta forma, as formas diferentes dos partos, né? Às vezes, depois ali a partir dos 8, 9 anos, as crianças já vão começar, eu não quero ir lá no grupinho das meninas, né? Eles já começam a se dividir, né? Não fica aquela coisa. Mas é importante também entender e mostrar isso. Bacana. Porque a criança vai perguntar para quem ela se sente segura. Seja na escola ou seja em casa. Se ela não se sentir segura, ela vai buscar em outro lugar. E vai de qualquer forma. Hoje em dia, com a mídia ali, né? Não tem como, a internet está ali para... Então, isso também é importante, a gente dá segurança. A gente precisa validar as emoções dessa criança sempre, independente de estar abordando esse assunto. Se a criança vem chorando por alguma coisa, acolhe ela. Não é só mãe, ela está querendo dizer alguma coisa. Claro que às vezes tem que dar limite. Dizer, olha só, tá fazendo mãe assim, mas a mamãe está aqui, eu posso te ajudar nisso. Mas no que tu me pediu, não. E dar limites, sempre também com muito carinho. Isso faz com que a criança se sinta segura de vir. Muito bem, muito bem colocado, Janine. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, dando um break aqui na nossa conversa que está muito interessante e muito importante. Imagino que pais, avós que estejam cuidando dos seus filhos e professores também possam ter uma noção geral do que é realmente abordar a sexualidade com as crianças. Então fica conosco que a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis.
Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos abordando o assunto educação sexual para crianças e adolescentes. Como abordar, né? Então, nós estamos aqui com a Janine Faganello Zanella, que é psicóloga, nossa convidada desta noite, a Veridiana Valarciota, minha companheira das quintas-feiras da educação, realmente falando um pouquinho sobre essa informação que é tão importante, como ela deve chegar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque, por vezes, uma informação não bem colocada, ela acaba sendo algo que pode estar prejudicando a evolução dessa criança, colocando barreiras dentro da sua formação também. Então, aqui a gente já falou muito nesse primeiro bloco, mas algo que até eu vou estar falando agora com a Veri, perguntando, como já teve muito contato com crianças, né? Veri, como tu vê esse lado de chegar a informação para a criança? O quanto é importante dentro do que a Janine coloca sobre saber quando falar, como falar. Como tu vês isso? Laura, assim, o que eu vejo me reportando para a escola é que o professor ele tem um papel fundamental dentro da educação sexual. Lógico que, na minha opinião, primeiro é a família, mas muitas vezes as famílias não se sentem capacitadas, não se sentem à vontade para tratar desse assunto. Ou mesmo nunca deram importância para isso com a criança. Também. E como a gente estava falando aqui no intervalo, nós não tivemos isso. Né? A nossa geração, a minha, a de vocês, né? Que vocês são mais novos, a gente não teve essa informação, essa educação dentro das escolas, nem dentro das próprias famílias. Por isso que existe essa risadinha, essa malícia quando se fala em educação sexual, quando se fala na escola, dentro das salas de aula, aí começa um dá uma risadinha aqui, o outro dá uma risadinha ali, porque a gente não teve isso. Então, pensando nisso, a gente tem que proporcionar aos nossos pequenos, às nossas crianças, aos nossos alunos, uma informação de qualidade, uma informação séria e uma informação correta. E o professor, ele tem esse papel importantíssimo dentro da escola. Muitos professores, eles não se sentem à vontade, porque também não tiveram essa formação. Geralmente, dentro de uma escola, se trabalha a educação sexual, o professor de biologia, o professor de ciências no ensino fundamental, no 8º ano, quando se estuda o corpo humano, e aí se trabalha os aparelhos, se aprende os aparelhos reprodutores, masculino, feminino, aí entra a reprodução, e aí entra toda essa parte. Mais tarde, no ensino médio, também o professor de biologia trabalha também. E no ensino médio que a gente percebe que o entendimento é maior, os alunos interagem mais, fazem mais questionamentos, se sentem mais à vontade para conversar sobre o assunto. No ensino fundamental já é diferente, já tem essa risadinha, até porque eu vejo, eles trazem esse conhecimento da família. Então, já trazem isso de casa, é proibido, não pode, já vem com os apelidos. Então, a família, às vezes, ela tem o duplo papel. Ali, por um lado, ela vê
como uma coisa de mito, proibido, não pode. E por outro, ela incentiva, porque aí desde pequeno já começa a tua namoradinha. Aí já está incentivando, né, Janine? Como a gente via falando, a história do beijo na boca. Então, assim, vestem as crianças de forma sensual. Já a menina bem pequenininha usando batom, já botando um sapatinho com salto, já usando uma roupinha mais sensual, já incentivando a uma dança mais erótica. Então, assim, por um lado, a família libera para esse tipo de coisa. Por outro, não pode falar em sexo, é proibido. Então, assim, existe essa confusão e faz com que, na cabeça da criança, a criança fica um pouco perdida. Por isso que a gente volta à ideia de que tem que ser tratado de forma leve, de forma natural, de forma correta. E na escola tem que fazer esse ambiente aconchegante de confiança. Uma relação de confiança entre professor e aluno, em que o aluno sinta confiança no professor. E quando acontece das crianças perguntarem lá na educação infantil, porque acontece na escola, a professora tem que responder da forma como a Janine disse, tem que voltar a pergunta, refazer a pergunta, mas o que você entendeu sobre isso? E aí ver até que ponto a criança vai responder. Se a resposta da criança satisfazer, eu entendi que é isso, está satisfeita, fica aí. Se a criança começa a perguntar mais, é porque a criança não se satisfez com aquela resposta. Então, a gente entende que também ela tem uma maturidade para entender outra resposta. E existem vários métodos que são utilizados, que eu posso citar aqui. As crianças, as profs da educação infantil, na escola usavam uma boneca. E aí elas mostravam a boneca, as partes do corpo da boneca. Aqui tem uma parte íntima que deve ser cuidada de forma especial. Nem todo mundo pode mexer nessa parte íntima. E teve casos até, Laura, que eu acho interessante eu colocar aqui, que foram descobertos casos de abuso dentro da escola, porque a criança estava com um comportamento diferente, só chorava, e aí a prof foi investigando e tal, e ela foi contando algumas situações que ela estava vivendo. A prof pegou a boneca e mostra para a prof aonde essa pessoa está mexendo em você. Então a criança, através da boneca, conseguia mostrar. E aí, claro, foi acionado o conselho tutelar, a gente foi em busca de uma ajuda e realmente a criança estava sofrendo um abuso. Então, eu sempre falo que a escola é um ambiente muito seguro e a gente consegue descobrir muitas coisas que estão acontecendo com a vida da criança. Com certeza, Veri, até mesmo quando eu quis fazer a colocação sobre que em casa muitas vezes não se tem a informação, né? Então a gente acaba pegando famílias que nunca falaram nada com seus filhos, e aí chegou um primo, um tio, alguém que é próximo, como a Janine mesmo fala, que são pessoas do convívio familiar, muitas vezes, que são as abusadoras. Só que essa criança não tem noção. Talvez ela nem se sinta bem com a situação, né? Porque diz que tem crianças que não se importam pelo fato por não entenderem. E falam que tem crianças que não elas sabem que é errado, assim, mas elas não estão por dentro do que realmente está acontecendo. Então, Janine, quando a gente tem a possibilidade e quando pensa que esse conteúdo ele precisa ser abordado, se não pelos pais nessas questões, nas escolas, mas que a gente vê a importância da boa informação para a criança, porque também tem toda a informação chegando com um nome fofinho, a gente vai dando, falando a sementinha, isso, aquilo, e daqui um pouco a gente faz toda uma fantasia na cabeça da criança que também essa pode não ser a melhor forma de chegar a falar sobre um assunto que ele acaba sendo sério. Exato, então acho que tem duas coisas, né? Nesse caso que a Veridiana falou, a criança foi em busca de dar essa informação para alguém que ela se sentisse segura. Que foi quando a prof abordou. Quando a prof abordou. Né? E no caso de quando chega familiares, enfim, a gente tem, principalmente na cultura, na nossa cultura em geral do brasileiro, vai dar um abraço no tio, abraça, porque não, eu não quero.
abraça, beija, né? E a gente tem que respeitar esse eu não quero, porque eu não sei o que essa criança viu nessa pessoa. Muitas vezes é por timidez, muitas vezes é por não querer, estar de mau humor, mas muitas vezes pode ser também porque ela se sentiu abusada de alguma forma. Existem diferentes formas de abuso. Aqui existe o toque e aqui não existe. A da forma física, né? E a da forma não física. E as duas são formas de abuso. Então a gente também tem que respeitar se um adulto se sente chateado com outro adulto, não vai lá abraçar. Por que a criança tem que fazer isso? E isso também já previne, né, para a criança que ela não tem que aceitar tudo de todo mundo por obrigação. Já previne o fato dela não se sentir tocada. E já valida as emoções dela dizendo, a minha mãe e meu pai estão dizendo que é para eu abraçar, e eu disse que não e eles respeitaram. Então eles me escutam. Né? Eu posso confiar neles. Então, são sinais que a gente não percebe que a gente acaba passando. É na comunicação com a criança. E o outro fato é que a Viridiana estava falando, né? O adulto, né? Fala de maneiras diferentes, dá nomes, isso e aquilo. Só que o adulto entre adultos é normal. Brincam, tiram sarro, falam piadas. Ok, mas quando a criança te pede, meu Deus, né? Responde tu, foge para um lado, foge para o outro. É assim, ó. Muitas vezes a gente não vai ter a resposta porque nós não estávamos preparados. O que a gente pode fazer nesse momento? Tudo bem. Olha, por que tu tá me perguntando isso? Que bom que tu me perguntou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar mais informações para te dar e amanhã a gente conversa. Pode ser, mas amanhã tem que falar. Porque a criança vai ficar aguardando. Se tu não deres essa resposta para ela, ela vai buscar em outro lugar. Então, cumprir com aquilo que combinou. Isso também vai demonstrar que ela é importante, que o sentimento é validado. E crianças que têm uma educação sexual sobre a sua sexualidade, que se sentem validadas, são crianças que têm menos probabilidade de abuso. Crianças que não se sentem obrigadas a dar o abraço, se sentem menos abusadas. E aí que é a importância fundamental de uma coisa. Os pais, quanto mais falarem sobre isso com as crianças e falarem entre os adultos, se tiver um abusador por perto, ele não vai no filho dessa pessoa que está falando. Ele vai dar preferência para uma outra que não tenha essas informações. Porque ele vai saber que aquele segredo que ele quer que essa criança guarde, porque ele vai fazer de uma forma que diga, a tua mãe vai te bater, teu pai vai brigar contigo, se tu contar, ele vai saber que essa criança vai ser ouvida por esses pais. Então, é muito importante a gente sempre falar isso no grupo de amigos, em família, deixar isso claro, porque vai ser menos fácil dele se vincular a uma criança que tenha conhecimento. E quando a Janine fala dessa importância da educação sexual, da informação, a gente pode pontuar aqui os casos de gravidez precoce também. Quanto mais informações corretas de métodos contraceptivos as crianças, as jovens tiverem e vão ter na escola, porque normalmente não se é falado em casa. Então, vão ter na escola menos casos de gravidez entre as adolescentes a gente vai ter. Porque e doenças, né? E doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque eu até trouxe aqui, Laura, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que a gravidez na adolescência, e se coloca numa faixa entre 10 a 20 anos, no Brasil se estima que 13 milhões de garotas tenham engravidado com essa idade nas últimas 2 décadas. E esse não é o maior problema, né? Ter uma gravidez precoce. Porque provavelmente, e 90% das vezes, essa adolescente que fica mãe muito cedo, ela vai acabar evadindo da escola, ou depois tendo que retornar com uma dificuldade enorme, porque não tem como conciliar ser mãe jovem e voltar
aos bancos escolares e também depois ela vai ter uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, já é um problema de saúde pública. E se essas crianças, essas adolescentes, tivessem a oportunidade de serem trabalhadas nas escolas com métodos contraceptivos, esperar a fase adequada para ter uma relação sexual, saber que não é só que nem é colocado, experimentar ou quanto antes, porque hoje em dia é muito cedo que se inicia uma vida sexual. Então, se essas informações forem dadas na escola, com certeza iria haver uma diminuição. Sem falar em quantos casos de gravidez precoce que as meninas acabam engravidando, escondendo dos pais, matando o feto, ou tendo a criança jogando nas latas de lixo. Como se colocando em risco também. Acompanha, né? Então, informação, conhecimento é tudo. Quanto mais informações a gente conseguir passar, mais segurança para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu gostaria até de mostrar aqui um livro, Laura. Ele está bem usado e dizem que quando o livro é bom é porque ele foi muito bem manuseado, né? Claro. Ele é um livro da biblioteca da escola e ele se chama de Da Onde Vêm os Bebês. Acho que a Janine deve conhecer. E ele trata de forma bem simples e correta da onde vêm os bebês. Então, as mães que têm dificuldade de como abordar esse assunto, podem procurar esse livro. Os professores usam muito e a partir do 4º, 5º ano, quando começa a curiosidade nas escolas, os alunos buscam bastante esse livro. Então, o que esse livro ele faz? Ele é escrito pelo dois escritores, Andrei e Steven Schaap. Ele fala desde a fecundação com as flores. Então, ele explica as flores no início, o pólen e o ovário das flores, a sementinha que precisa da abelhinha para levar. Pode virar um pouquinho mais, Eri, que daí assim, dá pra... né? Da abelha, a fecundação, e depois, aqui, como iniciar com as plantas, depois ele parte para os animais e depois para... Aqui tem a parte dos animais e depois ele faz uma relação com o ser humano. Então, de forma simples, clara e correta. Então, faz toda uma relação. Que as plantas também se reproduzem, que os animais se reproduzem, o homem, o ser humano, né? Também. Então, toda uma preparação para a criança entender a forma correta da onde vêm os bebês. Que não vêm carregados por uma cegonha que nem a gente brinca, né? Com certeza. Recursos existem, né? Eu lembro na época do desfraude do meu filho, assim, e eu peguei vários livros na biblioteca da escola dele, e porque tinha dificuldade, né? Porque, assim, é uma coisa que tem que ser ao natural, e era o momento dele, porque ele já estava tirando as fraldas, ele se tirava. Então, eu dizia, você quer, você não quer, né? Deixava ele bem à vontade. E eu considero que foi bem tranquilo, assim. Eu lembro que quando ele ia fazer, eu pegava os livros, sentava lá no banheiro com ele e lia os livros. Daí tinha o livro do Cocô Mamãe, que ele estava indo lá com os filhinhos. Então, tinha que deixar ir para ir lá com os filhinhos cocozinhos. Porque isso também é sexualidade, né? A época do desfraude, como a gente vai lidar, também é sexualidade. E a gente vai lidar como a gente também lida com a gente. Se eu tenho dificuldade de falar com o meu filho, é porque eu também tenho dificuldade comigo, de me aceitar, de falar sobre a minha sexualidade, eu como pessoa. E a gente tem que estar preparado para isso. Uma mãe também que fala muito do corpo, por exemplo, né? Depois que eu engravidei, eu engordei. O meu corpo, né? O que essa criança entende? Olha o que eu fiz para minha mãe. Claro. Eu acho que a gente tem que estar atentos, né? Estar atentos a todas essas informações que a gente passa sem se dar conta às vezes, e são nessas formas que a gente vai trabalhando a sexualidade da criança e depois dos adolescentes, né? Um adolescente que já teve isso prévio se sente mais preparado, sabe que a relação sexual vai acontecer, mas vai ter que ser usada a camisinha.
né? Porque vai poder explicar quando for camisinha. Não, o que é camisinha? Né? O pai vai estar preparado. É uma borrachinha que se coloca quando o pênis tá duro na hora da relação sexual, para a mamãe não engravidar. E daí depois para crianças maiores, para não criar, não pegar doenças transmitidas sexualmente, enfim. Então tem essas explicações que são fáceis de acordo com a linguagem, que são importantes repassar também. Tá certo. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial. O papo está ótimo, inclusive no próximo bloco a gente vai falar também como abordar a questão de depois a gente tá até agora falando sobre a questão da sexualidade, e a gente também precisa saber que a informação de onde vêm os bebês, literalmente, nós também precisamos passar. Então, pessoal, fica conosco e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais dessa noite. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje estamos falando sobre educação sexual para crianças e adolescentes, como abordar. Estou aqui com a minha colega das quintas-feiras da educação, com a Veridiana Valarciota, e também nossa convidada especial, a Janine Faganello Zanella, que é psicóloga. E é muito importante poder falar sobre todo esse mundo da sexualidade, porque a gente evita, pensando em tudo que já foi falado, a questão de abusos. As crianças, quando elas começam a entender, ter esse entendimento em relação ao nosso sistema reprodutivo, a tudo que faz parte, todas as partes do corpo que
que são, de uma forma ou outra, levadas, fazem parte da nossa evolução na sexualidade e nos leva depois ao sexo e tudo mais. Então, bacana a gente poder estar frisando e também levando essa informação, porque eu digo, eu como mãe aprendo muito ouvindo aqui. E eu imagino que muitas pessoas em casa que têm seus filhos, crianças, adolescentes, também, por vezes, já se pegaram alguma perguntinha aí danada e não sabendo como responder direito. Mas vimos aqui, estamos vendo que é de uma forma tão simples e gostosa também poder falar sobre as questões do nosso corpo. E agora, algo que eu acho muito importante, a gente começa a falar também sobre como nascem os bebês, porque a gente sabe que perguntas como essas vêm a todo momento e depende como a gente vai abordar, pode estar traumatizando a criança ou também deixando de uma forma tão leve, dizer, não, é assim, é tranquilo, não... Enfim, Janine, como podemos falar sobre? Então, assim, agora tu falasse, né? Como nascem os bebês? O que a criança quer saber? Como se fazem ou realmente só como nasce? Tem uma distinção ali e por isso também devolver a pergunta como nós falamos lá no início, né? Mas o que tu realmente quer saber? Eu não entendi direito. E aí, dependendo da idade, existem diferentes formas. Eu comentei primeiro que depois dos 5 anos de idade, a criança já tem mais noção de poder saber que existem diferentes formas de nascimento. E explicar como foi o nascimento. Claro que se houve um sofrimento muito grande, muito intenso, não vai se colocar desta forma porque tu não sabes como a criança vai entender. Que aquela dor do parto é uma dor natural e não uma dor que ela estava provocando, porque ela pode entender que eu provoco dor, então eu faço mal para as pessoas. Fiz mal para minha mãe, faço mal para as pessoas. Então é um limiar muito tênue ali e esse cuidado é de extrema importância. Então, antes dos 5 anos, pode-se sim dizer, né? Olha, a mulher tem um canalzinho ali embaixo, nas partes íntimas. É importante saber que sai por ali, não é onde sai o xixi. Ah, mas e como faz o bebê? Não é por essa parte que se coloca a sementinha, que a gente deu o exemplo que pode acontecer de crianças. Ah, então vou colocar uma sementinha, né? Então, a gente também tem que cuidar isso. Então, ali é o papai que tem que colocar, senão o nenê não nasce, né? De uma forma que é prazerosa, que tem que ter cuidado quando se coloca. E aí ele vai ficar lá na barriga por 9 meses, até ficar todo prontinho com todos os seus órgãos e sair por esse lugarzinho ali, que esse lugar é como um elástico. Ele aumenta e diminui conforme vai passando. Então, na hora do bebê, se o nenê já é um pouquinho maiorzinho, ele vai aumentar e depois, com o tempo, ele diminui também. Então, é uma forma de poder expressar. E conforme a idade for maior, também poder ir colocando que existe a possibilidade de uma outra cirurgia, que seria, né? A gente às vezes nem usa o termo cirurgia, diz que é feito um pequeno cortezinho aqui, mas a mamãe não sente dor, porque se toma um remedinho para não sentir dor, porque daí fala em corte, a criança já fantasia, nossa, né? Cortaram minha mãe, machucaram. Não, a mamãe toma um remedinho e aí faz um cortinho e aí sai. Também é como um elástico, uma parte que aumenta, depois diminui. E aí vai podendo explorar com a criança qual é a dúvida, que entendeu, ficou com alguma dúvida, aquilo que a Veridiana comentou primeiro. Isso também é importante, saber que a dúvida foi sanada naquele momento. E se não foi, ela vai continuar perguntando, talvez ela tenha condições de saber mais informações. Tá certo. Né? Bacana. E Veri, dentro de todo este mundo da sexualidade, para passar para as crianças, o que mais a gente pode pontuar dentro da questão escolar, da educação? Eu vejo assim, a gente já falou bastante sobre a importância de se trabalhar na escola, educação sexual, e que a escola e a família, elas têm que andar juntas, sempre, na educação, para que a criança se forme de forma integral, que haja um desenvolvimento pleno da criança, do adolescente. E quando a família não se sente preparada para
dar essas informações, a escola vai tentar fazer a sua parte. Então, os professores, eles têm que participar de formações, eles têm que buscar ajuda de profissionais, de psicólogos, para saber como lidar com esse assunto, porque para muitos professores também é diferente, muitos professores não se sentem à vontade. Que também foi imposto. Também foi imposto. É um tabu, de... foi como foram criados também. Claro. E porque anos atrás, nem muito tempo, a gente não falava também sobre isso. Mas eles têm que entender que é importante sim colocar essa situação dentro da escola, e muitas vezes a escola erra porque faz de forma uma palestra. Então, a gente já teve muitas palestras do posto de saúde aqui em Nova Prata, de enfermeiros. Eles fazem esse tipo de trabalho de conscientização, como a gente tem que se cuidar, quais são os pontos principais a serem abordados dentro da sexualidade, da adolescência, enfim. Mas, numa palestra, fica difícil porque eles não conseguem interagir. É importante que o aluno ele seja uma parte ativa dessa conversa, né, Janine? Porque ele vai ter muitas dúvidas, muitas questões, ele vai ter relatos que ele vai poder contribuir com aquele assunto. Então, o ideal é sempre que o professor faça em rodas menores, em círculos mais aconchegantes, onde se tenha a confiança de expor as suas dúvidas, de contar os seus relatos, porque eles têm a mesma linguagem, os jovens, né? Então, talvez o professor colocando de uma forma e um colega colocando de outra, eles conseguem se entender melhor. Até caixinhas de perguntas, onde eles possam colocar as suas dúvidas, porque às vezes eles se sentem envergonhados, constrangidos em falar sobre o assunto. Então, tudo isso é muito válido. Existem recursos ótimos que os professores podem procurar na internet, livros como esse que eu mostrei. Então, fazer com que o aluno participe dessas rodas, que ele exponha suas dúvidas e o professor consiga sanar essas dúvidas. E se o professor não conseguir, não tiver o conhecimento necessário, vai fazer o que a Janine disse. Olha, eu não sei te responder isso nesse momento, mas eu vou procurar, eu vou me informar e eu vou te responder. E em casa também, completando o que a Janine disse, é muito comum a criança fazer essa pergunta no momento de uma refeição, por exemplo. Mãe, o que é sexo? E a mãe, ai, meu filho, não me pergunte isso, agora a gente está almoçando. E desviar o assunto. Não, tem que dizer, olha, ou dar a resposta no momento, de forma correta, ou eu vou procurar uma resposta e no que a gente terminar de almoçar ou jantar, eu vou passar essa resposta para ti. Vamos aprender juntos, família e escola, mas sempre com informação, da maneira correta, que isso seja levado de forma natural. E verem como é bom ouvir, as duas já colocaram aqui a questão de levar da forma mais natural possível. Não se apavorar com a pergunta, porque na hora que tu depende dessa tua resposta, pode estar barrando essa criança ou mesmo um adolescente com alguma curiosidade que pode ser em relação ao seu desenvolvimento, e aí tu acaba dando aquele... Peraí, não vou mais perguntar, já vi que não posso, né? Então, é uma situação que, sim, vamos falar sobre, daqui um pouco não se tem toda aquela informação, então vamos fazer algo diferente. E importante nisso tudo, Laura, eu vejo assim como a confiança. Se for entre mãe e filho, melhor ainda, né, Janine? Vai saber que no momento que perguntar para sua mãe vai falar a verdade. Vai falar o que é mesmo. Isso então, é importante, né, falar a verdade. A verdade. A porque a criança vai né? descobrir a verdade. Exatamente. E aí, se for diferente daquilo que a mãe falou, ela perde a confiança. Exatamente. Então, tanto quanto então, eu já disse várias vezes, primeiro a família, mas se a família não conseguir, a escola vai complementar. E aí, então, se não teve confiança com a mãe, ou a mãe não conseguiu responder, o professor vai ter essa relação de confiança. Então, por isso que a gente acha assim, muito importante trazer assuntos como esse para esclarecer, né, Laura? E incrível, Veri, nós vemos que
como sempre, a educação ela faz parte de toda a nossa vida e ela é de tudo mesmo. Como eu falo desde o primeiro programa que a gente fez sobre educação, que desde jogar um papel no chão, isso faz parte da tua educação. Então, como é bacana a gente poder entrar em vários âmbitos da nossa vida para poder dizer, olha, aqui a gente pode fazer de tal forma. Então, estar instruindo desde pequenos para que possam crescer pessoas com informação, com menos, eu digo, é como a Veri fala, é questão de comunidade mesmo, é dizer, nós vamos ter problemas na nossa sociedade se isso não chegar a ter vamos ter problemas com crianças grávidas, né, meninas, gravidez precoce e tudo mais. Então, assim, vamos evitar, vamos ter menos crianças, eu espero, pelo amor de Deus, isso quando a gente fala sobre abuso infantil, dói muito. Então, espero que cada vez mais isso não exista, porque, por favor, então, vamos levar a informação desde pequenos para as nossas crianças. E procurar ajuda se isso vier a acontecer o mais breve possível, principalmente para a criança e para os familiares, né? Porque isso é um trauma que se leva para a vida inteira. E quando eu comentei também antes sobre a criança ver a relação sexual dos pais, isso também é uma outra dica extremamente importante. Não ter relação sexual no mesmo ambiente da criança. E muitas vezes, quando a criança está se descobrindo o corpo, né, que ela mexe, que quando é adequado, que não é um exagero, que se percebe que não está sendo de forma muito intensa, ok. Mas se percebe qualquer diferença na forma de comportamento, também buscar ajuda, porque isso também pode ser uma forma de que essa criança esteja sendo exposta ao conteúdo sexual ou sendo até abusada. Tá certo. Meninas, o nosso papo dessa noite foi ótimo. Eu gostaria de agradecê-las. Veri mais uma vez com um tema mais que especial para a nossa quinta-feira de educação. Janine, pela disposição, por estar falando de uma forma tão tranquila para nós aqui sobre o tema. Eu gostaria de deixar o espaço para que vocês também façam as suas considerações finais. Veri? Então, Laura, como sempre, foi um prazer estar conversando sobre educação, podendo trazer essas informações, essas dicas tão importantes para as pessoas que estão nos assistindo. A Janine contribuiu muito com esse jeitinho dela tão carinhoso de falar, tão meigo de falar, com tanta experiência no assunto. Eu sempre procuro buscar assuntos diferentes, como a Laura mesma colocou, a educação é de forma global. Educação é a base de tudo e dentro da educação nós temos muitos leques. Então, a gente traz assuntos bem diferenciados e até porque muitas vezes as pessoas não sabem como agir. Então, não é nem por mal que às vezes os pais não conversam com os seus filhos em casa. É por falta de informação mesmo. Porque não ouviram um programa como esse, por exemplo, dando dicas fáceis como a gente deve abordar esse assunto, para que a gente não tenha problemas no futuro. E a educação sexual, eu vejo que ela está crescendo mais dentro das escolas, dentro das famílias, porque a gente está tendo mais acesso a esse tipo de informação e com certeza a gente vai conseguir contribuir para o desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, Laura, de estar aqui. Agradeço a todas as pessoas que nos assistiram. E sempre um agradecimento especial às lojas Rups, que me vestem em todos os programas Algo a Mais. Então, eu quero deixar um grande abraço para a Nayara e para a Ju. E agradecer o carinho de sempre. E muito obrigada, adoro vestir lojas Rups nos programas de Algo a Mais. A Janine, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Janine, muito obrigada por fazer parte das Quintas da Educação. Eu que agradeço, foi um prazer imenso também, né? É um papo tão gostoso, como eu já falei. Eu gostaria só de enfatizar e dar uma dica muito importante na questão do abuso ali final, que os pais poderiam dar para as crianças. São 3 informações super importantes. A primeira é ensinar a criança a dizer não quando alguém for lhe tocar, né? E também ensinar a não tocar. Claro. A segunda é sair correndo.
E a terceira é sempre falar para o pai, a mãe ou alguém conhecido. Importante dizer que o abuso, se eu não quero que ninguém abuse meu filho, eu também não posso abusar. E abusar não é no nível sexual, é no nível de abusar a confiança, de abusar, né, a questão dele não se sentir seguro e de também expor. Então eu acho que a gente não pode esperar que os outros não façam isso se a gente também não faz. Com certeza. Né? Então começa ali. E agradecer novamente, é sempre um grande, imenso prazer. Agradeço te conhecer, né? Foi um presente hoje, conhecer a Viridiana. Prazer foi meu. E obrigada a todos que nos ouviram também. Maravilha, obrigada. Muito obrigada. E agradeço a todos que nos acompanharam nessa noite e convido para continuarem na nossa programação, inclusive agora. Eu vou chamar para finalizar o nosso programa um videozinho especial, é sempre uma dica especial da Kiron Centro Cultural para o nosso programa todas as quintas-feiras da educação. Então, pessoal, me despedindo, convido para que continuem na programação da Conecta Mais nesta noite que está para lá de especial. Hoje nós temos o Conecta News agora, assim que finaliza meu programa, e a seguir nós temos o B Night. Então, um abraço a todos e até amanhã, 15 para 7 da noite. O curso que eu pretendo fazer é odontologia. E eu escolhi o didático porque nele eu aprendo coisas que eu nunca aprendi na escola e de uma forma bem fácil de aprender. Eu pretendo cursar arquitetura e urbanismo. Eu estou aprendendo muito conteúdos que eu ainda não vi na escola e ainda testo meu conhecimento com simulados. Eu ainda não decidi qual carreira eu pretendo seguir e eu tô adorando fazer o didático porque ele me ajuda a entender melhor os conteúdos com aulas dinâmicas e plantões de dúvidas. Eu gostaria de fazer farmácia. O didático ele proporciona muitas aulas de qualidade e questões focadas no Enem. Além disso, eles fazem um plano de estudo para ajudar na organização fora da sala de aula. Estou ainda pensando, porque não é uma escolha fácil, né? Tá me ajudando muito a aprofundar meus conhecimentos e, além de me oferecer aulas muito boas, direcionadas ao Enem e aos vestibulares. Eu pretendo fazer arquitetura e urbanismo, porque desde pequena me interessei pela emoção e tudo que um ambiente passa pra gente, né? Tá tornando meu sonho mais real, porque agora, saindo da escola, eu vou poder revisar matérias que antes eu não tinha visto totalmente bem. Eu pretendo fazer ou educação física ou fisioterapia. O didático vem me ajudando principalmente a melhorar minha técnica de redação. Eu ainda não decidi o que eu vou cursar. Particularmente, o didático está ajudando muito eu, porque na escola a educação decaiu muito e eu estou aprendendo vários conteúdos que na escola eu esqueci ou nem tive por conta da pandemia. Sim, eu optei por medicina. Bom, das mais variadas formas, principalmente acho que os professores e as aulas, elas são extremamente divertidas e não deixam um conteúdo tão maçante ou algo assim. E além disso, o apoio que eles dão no quesito das atividades, porque quanto mais exercício a gente faz, mais a prática, a gente vai ficando cada vez melhor, sabe? E isso vem me ajudando muito a crescer e tudo mais. Fora os simulados e coisas que são testes, meu Deus, não tem nem palavras para descrever.